vidui. Vidui significa confissão. Confissão de pecados. Dentro do judaísmo, confissão de pecados é algo que nós fazemos entre nós e Deus. Né? Então existe aquele famoso trecho na reza, nos dias comuns, que não são dias alegres, festivos, nos quais nós dizemos em ordem alfabética, achamnu, bagadnu, é um costume de simbolicamente como estar batendo sobre o coração, pecamos, transgredimos e etc. Não é? De qualquer forma, nesse contexto de mitzvot que estamos abordando, já abordamos isso no contexto das rezas, orações, mas voltando, retornando a isso, é importante salientar aquilo que a gente já disse. Quando a pessoa está rezando de manhã, um Yehudi que vai de manhã na sinagoga rezar, então com a reza, mas ainda se ele vai na sinagoga, na verdade quando ele reza em casa também, ele está cumprindo inúmeras mitzvot, várias mitzvot, na sinagoga mais ainda, porque na presença do binyan, e apenas na presença do quórum, 10 pessoas é que ele pode responder o Kadish, Barechu, Kedushah, Nagdishah, etc. Né? Ou escutar a leitura da Torá. Então, são várias mitzvot. Então, como a gente já falou, tem a mitzvah, na reza ele tem a mitzvah quando ele vestiu o talit, o chale de orações, a mitzvah do tefilin, as mitzvot das brachot, a mitzvah da leitura do Shema, que é uma mitzvah da Torá, a mitzvah da própria reza em si, que tem o aspecto dela, dirigir-se a Deus, que isso é pela Torá, o formato da reza de ordem rabínica, etc. Então, como aqui, às vezes se invertem ou até se confundem mitzvot da Torá com mitzvot de ordem rabínica, e às vezes é importante salientar quais são aqueles preceitos bíblicos. Então, é bom saber que aquilo que vem depois da Amidah, depois da reza das 18, 19 bênçãos, depois da sua repetição em voz alta pelo Hazan na sinagoga, depois vem aquele trecho da confissão. Esse trecho da confissão é uma mitzvah da Torá, o vidui. Ou seja, a Torá prescreve que toda vez que um Yehudi falhou e cometeu um pecado, uma transgressão, o primeiro passo para o arrependimento, para a penitência, para o retorno a Deus, para ele fazer tshuva, consiste no vidui, admitir e reconhecer o pecado. E se admite, se reconhece o pecado fazendo essa prece confissional, fazendo o vidui. Isso é uma mitzvah da Torá. Consta na Torá que quando o Yehudi falhou, veitzvadu et chatatam asher asu, que eles confessem o pecado que cometeram. Então isso é a pessoa assumir de viva voz, ele não precisa gritar para todo mundo, a gente fala um trecho padronizado, inclusive nas sinagogas, etc., não é? No dia de Yom Kippur, ocasiões especiais, esse trecho é bem mais extenso, ele tem uma versão comprida, extensa, etc., mas no dia a dia uma versão mais curta, num parágrafo, mas é um único e simples parágrafo, mas é importante saber, eventualmente a gente também diz isso na reza de Minchá, também isso consta na leitura do Shema antes de dormir, momentos antes de dormir, essa prece confissional. Então, por mais que é uma coisa parece curta, e dizer, olha, pecamos, transgredimos, falhamos e etc., é bom saber que isso na realidade é uma mitzvah da Torá, uma das 613 mitzvot bíblicas, um dos 248 preceitos positivos consiste em confessar o pecado. Naturalmente aqui, mais uma vez, não se trata só de balbuciar as palavras, não se trata apenas de dizer e recitar o texto, não é uma mantra, etc. Na verdade, no caso do vidui, da confissão, isso só faz efeito quando a confissão é acompanhada de arrependimento. Quando a pessoa diz, olha, pecamos, falhamos, e em outras palavras, eu estou me sentindo constrangido com isso, eu estou arrependido, eu me sinto envergonhado por isso, estou admitindo a falha e reconhecendo o erro e lamentando isso, e pedindo desculpas e querendo assegurar que isso não vai voltar a acontecer. Então não é apenas o vidui, ou seja, o vidui, a confissão é verbal, mas ela só produz o efeito, e é uma mitzvah da Torá. Mas para ela produzir o efeito é necessário que ela seja acompanhada do devido sentimento sincero de arrependimento. Dessa maneira se cumpre o preceito bíblico de vidui, de confissão, que é uma mitzvah da Torá.